Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Bíblia e Apócrifos. Eu sou o Frei Jacir. Bem-vindo você que nos acessou pela primeira vez. E se assim acontece com você, não se deixe de se inscrever no nosso canal, dar um ok e compartilhar esse vídeo com alguém que você julga importante ouvir essa mensagem ou esta reflexão sobre São João Batista. Muito bem, no dia 24 de junho a cada ano, a igreja celebra o nascimento de João Batista. Esse dia, o primeiro depois do solstício de verão no hemisfério norte. Solstício é o momento auge do brilho do sol em uma parte do hemisfério, sendo o dia mais longo. Noutra parte, temos a noite mais longa, que é o nosso caso, na noite de 23 a 24 de junho. Interessante. Conhecendo esse fenômeno, eu entendo o porquê de meus pais, na minha infância, exigirem que as crianças se levantassem no raiar do dia de São João para lavar o rosto numa bacia de água. Caso víssemos o rosto espelhado na água, seria sinal de vida. Caso contrário, de morte que se aproxima. Nesse sentido, olha só o que eu preparei para você. Tradições e história de São João Batista. Tradições e histórias de São João Batista. A pergunta é: por que João Batista é tão popular, sobretudo no Nordeste brasileiro? Qual a origem da fogueira de São João? Por que São João Batista é apresentado como uma criança, não é mesmo? A gente diz, olha, tem o rostinho de São João. Jesus criança. Isso é muito interessante. Não saia daí que você vai compreender a história de São João na Bíblia e as tradições sobre ele. Bom, vamos à história. O nascimento de João Batista foi testemunhado pela tradição como um evento importante. Em Lucas 1, 5 a 25, 57 a 80. Seu pai, Zacarias, estando a exercer suas funções sacerdotais no templo, recebe um anúncio de um anjo de que sua mulher Isabel, idosa e estéril, conceberia e daria à luz um filho, a quem ele poria o nome de João. Deus promete alegria com o nascimento de João, pois o menino seria um consagrado, isto é, naquela época, um nazireu. Daí a proibição de dar-lhe vinho ou bebida embriagante. Ele estaria sempre cheio do Espírito Santo, converteria os filhos de Israel e teria o espírito e o poder de Elias, o profeta que subiu ao céu num carro de fogo e que, segundo a tradição, voltaria antes da visita de Deus. Zacarias, tendo duvidado disso, tornou-se naquele instante surdo e mudo. João nasceu em um lugarejo chamado Aincaren, naquele tempo distante 8 quilômetros da capital Jerusalém, hoje um bairro desta cidade. A natividade de João Batista só pode ser entendida no ciclo dos evangelhos da infância de Jesus. As histórias são parecidas. Um anjo também aparece a Maria, que não era estéril, mas virgem, assim como Zacarias, Maria duvida. Deus promete o seu espírito. Bem como Zacarias, Maria teria a obrigação de colocar o nome no filho. O Evangelho de Lucas 1, 7, 57, 68 e 80 diz que João, ao ser circuncidado, recebeu o nome predito e a missão de profeta e precursor de Jesus. O Evangelho inicia dizendo que chegara o tempo de Isabel dar à luz. Parentes e vizinhos se alegram ao ouvirem dizer que Deus a havia acumulado de misericórdia. Para Deus nada é impossível. Em tempos bíblicos, a esterilidade era considerada uma desonra e um castigo. Gênesis 30, 23. Várias mulheres estéreis dão à luz para demonstrar que Deus abriu a sua madre, abriu o seu ventre. E quem pode abrir a madre, o ventre de uma mulher, é somente Deus. De modo que ela voltasse a ser fecunda, assim como a terra que faz germinar a semente
Isabel é uma dessas mulheres, como Sara, a esposa de Abraão, que riu ao receber o anúncio divino e gerou um filho, Isaque, que significa aquele que ri. 8 dias após o nascimento, João teria sido circuncidado. A comunidade de Lucas valoriza muito o rito da circuncisão de João, hoje para nós fimose. Em relação a Jesus, ele apenas diz que foi circuncidado e recebeu o nome de Yeshua, Jesus, Deus salva. Pois o mais importante seria ressaltar o nascimento em Belém, isto é, de Jesus. Já em relação a João, é relatada a dificuldade em decidir pelo nome do menino. Muitos queriam que ele recebesse o nome do pai, Zacarias, que significa Deus se lembrou, pois esse já era velho e não haveria motivo de confusão das pessoas. Nesse momento, sem saber, o anjo que havia revelado o nome do menino para o seu marido, Isabel toma a palavra e diz que seu filho se chamaria João e Yohanan, que significa Deus e a Yahvé, Deus tem misericórdia. A bem da verdade, Deus teve misericórdia com o velho casal que lhe deu um dom, um presente, o João, o nome de seu filho chamado João, presente de Deus. Olha que interessante, os sinos batendo justamente nesse dia de São João, quando recito o seu nome. O nome significava a essência e a missão da pessoa. Ele até podia mudar. Abrão, que significa pai elevado, torna-se Abraão, pai de muitos. A bem da verdade, Deus teve misericórdia com o velho casal e deu-lhe um dom, deu-lhe um presente, como havia dito acima. Então, este é um detalhe muito importante que nós não podemos deixar de ressaltar, o nome de João. Não por menos, ao nome de João foi acrescentado Batista, significa aquele que batiza. João batizou Jesus, que mais tarde também se chamaria Cristo, o ungido. Por isso Jesus é uma coisa, Cristo é outra. Ou, na verdade, os dois. Jesus o histórico e Cristo o da fé. João mais tarde seria testemunha da misericórdia de Deus ao chamar o seu povo para a conversão, de modo que Deus pudesse agir com misericórdia. Misericórdia não teve, no entanto, o impiedoso Herodes Antipas, que mandou decapitá-lo, conforme o testemunho de Marcos 6, 17 a 29. O episódio do nome termina com Zacarias dando a palavra final em uma tabuleta, escrevendo: seu nome é João, Yohanan. Logo em seguida, Zacarias voltou a falar e todos se maravilhavam com o ocorrido. Da boca de Zacarias veio o anúncio da ação de Deus em João, o protegido e símbolo da gratuidade de Deus para com seu povo, por meio de um canto de ação de graças chamado de Benedictus. Como a jovem Maria, que inspirada no canto de Ana, 1 Samuel 2, 1 a 10, louva a Deus, o velho Zacarias rende louvores a Deus pelo nascimento de seu filho e acrescenta: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento e a salvação pela remissão dos pecados. Jesus crescia. Aliás, o canto final, essa parte final do Evangelho, termina dizendo que o menino, fazendo forte alusão a outro menino, Jesus, crescia e se fortalecia em espírito. Além disso, ele moraria no deserto até o dia que se manifestou a Israel. Essa manifestação, como cumprimento da profecia, aconteceu por volta do ano 20, no chamado Movimento Batista. Ele começou no deserto da Judéia, à beira do rio Jordão. João anunciava o batismo e a conversão dos pecados para obter o perdão. O batismo na água colocava as pessoas em relação direta com Deus. Não eram mais necessárias as práticas rituais no templo de Jerusalém.
Assim, os batistas se tornaram perigosos para a ordem judaica estabelecida a partir do templo. João conclamava o povo a ir para o deserto, o que simbolicamente retomava a figura de Moisés e o Êxodo. E do deserto, de novo, o povo entraria na terra da promessa, perdoados e batizados, para destruir o Império Romano. Assim, o movimento de João Batista tornou-se perigoso também para o Império Romano. A destruição romana viria por mãos de Deus. Aquele que vem, Herodes Antipas, provendo uma rebelião de João Batista contra a Roma, mandou decapitá-lo. João, portanto, foi um crítico do poder e por isso foi assassinado. O motivo do seu assassino não é necessariamente por questões morais, como muitos dizem. Ao criticar o relacionamento amoroso de Herodes Antipas e Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, por volta do ano 30. Agora vamos às tradições. A tradição dos festejos de São João Batista, muito popular na Europa, chegou ao Brasil no período colonial com os portugueses. A festa era chamada de Joanina, isto é, em homenagem a São João, mas no Brasil ela passou a ser junina. Ela foi adaptada aos costumes locais das danças para celebrar as colheitas e as comidas típicas de inverno, com destaque para o milho, que de origem indígena. Então essas festas também existiam entre os indígenas aqui no Brasil. A quadrilha, porém, já de origem francesa, foi acrescentada aos festejos, assim como o forró. A imagem mais conhecida de São João Batista é de uma criança com um cordeiro e um cajado em forma de cruz, com uma flâmula escrita em latim: Eis o Cordeiro de Deus, et agnus Dei. O que motivou esta imagem foi o fato de João Batista ter nascido antes de Jesus para ser o anunciador definitivo da chegada do Messias, seu primo Jesus. A cruz representa a morte de Jesus e o seu martírio. O rosto de criança, portanto, é digno de destaque, pois na Idade Média criou imagens de santos com Jesus criança no colo, assim como Santo Antônio, mas com o rosto de adulto. Isso se deveu ao fato de a desvalorização das crianças ser norma naquela época. Pensava-se que as crianças não se salvariam, caso não se comportassem como adultas. A esse movimento foi dado o nome de homunculo. A fogueira de São João tem relação com a tradição de que Isabel havia combinado com Maria, a sua prima, e que também grávida, que no dia do nascimento de João, ela acenderia uma fogueira para anunciar o nascimento do filho, de modo que Maria pudesse ser informada de tão grande acontecimento. Olha que interessante. As tradições antigas no hemisfério norte, a fogueira é acesa no dia do solstício, com o objetivo de espalhar os maus espíritos e os demônios, de modo que ela não pudesse intervir na fertilidade da terra e da mulher. Os foguetes servem para recordar o fato de Zacarias ter voltado a falar com o nascimento de seu filho. Há também os que dizem que o foguete é para acordar São João, que estava dormindo. O nascimento de João Batista significa um novo tempo de fecundidade para a comunidade de Lucas e para nós hoje. Essa é a primeira conclusão de nossa reflexão. Não há mais como ficarmos estéreos, surdos e mudos. Chegou o tempo do anúncio da palavra de misericórdia e de liberdade de Deus. Ainda hoje, os caminhos do Senhor devem ser abertos por todos nós. Quais outros João Batistas que nascem para anunciar a vida nova? Para que isso se concretize, só nos resta a constante conversão, o rompimento com o erro, de modo que possamos renascer e aderir ao projeto de Jesus. João somos todos nós, quando nascemos para o reino.
Somente assim tem sentido celebrar a natividade de João Batista, o nascimento de uma igreja voltada para a justiça social. Viva São João Batista! Um abraço, fique com Deus, até a próxima, se assim lhe permitir, e não se esqueça, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Fique com Deus, viva São João Batista!